Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 119 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E nesta aula nós vamos estudar sobre um gênero de texto que é o texto de memórias. Eu já deixei aqui uma ilustração, para combinar com o nosso tema. Vejam que nós temos uma caneta antiga, um livro, um caderno também no modelo antigo, o recipiente da caneta tinteiro, um modelo antigo. E por que será? Quando se fala em memórias, logo lembra a gente algo que aconteceu no passado. E os objetivos para a nossa aula então são conhecer esse tipo de texto, que é o gênero texto de memórias, compreender as características desse gênero textual e que vocês saibam no final da aula escrever um texto de memórias. Peço que vocês separem o caderno em português, peguem lápis, caneta, borracha, para que vocês vão anotando durante a aula, tá bom? Vamos lá então, nós vamos começar conversando o que é um texto de memórias. Um pouquinho a prof já falou ali na apresentação do assunto, Então, um texto de memórias é aquele que tem por objetivo relatar fatos e acontecimentos lá do passado, através de uma narrativa, tá? Geralmente, o texto de memória apresenta fatos vividos pelo autor, O autor do texto viveu aquilo e ele tem por objetivo, mostrar para o leitor, através das palavras, o que aconteceu naquele determinado período, como é que foi aquela época, Mas quando a prof colocou aqui geralmente, porque nem sempre o autor do texto de memórias viveu aquilo. É muito comum o texto de memória ser escrito em primeira pessoa, porque o autor dele vivenciou os fatos. Mas eu posso também criar um texto de memórias sobre algo que não fui eu que vivi, tá? É bom nós sabermos, como eu falei para vocês, que o texto de memória pode ser escrito em primeira pessoa, com vivências do próprio autor, e pode também ser vivido por outra pessoa. E nós temos ainda as memórias literárias, Nesse tipo de texto, na memória literária, eu vou usar a realidade como base, como fundo, como fundamento do meu texto, mas em cima dessa base, desse fato real que realmente aconteceu no passado, que alguém viveu, eu vou misturar ficção, eu vou inventar um pouco também, numa linguagem bem simples. Então essa é a diferença do texto de memórias, que ele precisa ser um texto real, vivido por alguém numa determinada época no passado, e o texto chamado de memórias literárias, no qual eu vou usar fatos reais vividos por alguém em determinada época, mas essa é a base do meu texto. Em cima dessa base eu vou construir também algo inventado, tá? Então essa é a diferença. As características de um texto de memória, tá? Geralmente ele tem essas características, ele apresenta expressões, palavras em primeira pessoa, como por exemplo, aqui eu coloquei eu me lembro, vivi numa época em que, ou palavras parecidas, Mas a característica dele é geralmente a primeira pessoa, porque eu escrevo sobre algo que eu vivi numa determinada época no passado, tá? Verbos que remetem ao passado, lembrar, reviver, recordar, por exemplo. Muitas vezes eu tenho palavras antigas que são específicas da época em que os fatos ocorreram e expressões que me ajudam a localizar o leitor na época em que o fato está sendo narrado, como naquele tempo, um tempo atrás, por exemplo, tá? E aqui eu trouxe um exemplo de texto de memórias. Vejam que eu deixei algumas palavras em destaque. Assim que nós terminarmos a leitura, eu vou explicar o que é que elas são, que elas estão dentre as características que tem um texto de memória, tá? Então o texto diz assim: não sei bem dizer como aprendi a ler.
A circulação entre os livros era livre, tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro. De maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo, e na verdade, se não me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam. E ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber cruelmente insatisfeita e queria que eu aprendesse a ler já aos 4 anos, sendo demovido a muito custo por uma pedagoga amiga nossa. Mas depois que eu completei 6 anos, ele não aguentou. Fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las. E além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou à casa da dona Gilete. Então esse é um exemplo de texto de memórias. Vocês vejam que é um fato narrado no passado, que alguém viveu. E agora nós vamos compreender os trechos que a prof deixou em destaque. Tá? Então, primeira coisa, as palavras que eu deixei sublinhadas, elas remetem à primeira pessoa do singular, eu. Vejam só, eu sei, eu aprendi, eu entendia, eu inventava. Porque uma das características do texto de memórias é apresentar fatos na primeira pessoa, tá? Porque se relata algo que já foi vivido no passado e geralmente o autor é o que viveu os fatos, né? As palavras em negrito representam os verbos que remetem ao passado. Ó, o meu pai queria, é passado, que eu aprendesse a ler. Já aos 4 anos, isso prova que hoje o autor do texto não tem mais 4 anos, estão vendo? São verbos que remetem ao passado. O pai foi comigo a uma livraria, é no passado. Comprou uma cartilha, é no passado. Me levou à casa da professora, né? É no passado. E as palavras em vermelho são as palavras antigas que a prof disse para vocês, que podem estar no texto de memória, que são palavras que remetem à época em que o texto foi escrito. Olhem só as palavras antigas que a prof localizou. Se não me trai a vã memória. O que isso quer dizer, se não me trai a vã memória? Que ele não sabe com certeza se foi exatamente isso que aconteceu. Se não me trai a vã memória. É uma palavra antiga da época, né? Hoje quase não se fala mais assim. Ou aqui, ó, outro exemplo. Sendo demovido a muito custo pela pedagoga amiga nossa. O que a pedagoga fez que se ela demoveu o pai da ideia? Fez ele mudar de ideia, né? Então essas são as características de um texto de memória. Geralmente o autor vive o fato, usa a primeira pessoa, eu tenho verbos que remetem ao passado, eu tenho palavras do tempo em que o fato aconteceu, e isso eu consigo identificar ali no texto, tá? Entendido? Facinho, né? E aqui eu deixei mais um exemplo, um trechinho. O menino e o homem. Quando chovia no meu tempo de menino, a palavra que remete ao passado. No meu tempo de menino, é a primeira pessoa, é o meu tempo, sou eu que narro, né? A casa virava um festival de goteiras. Era pingos do teto ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, pinicos e o que mais houvesse para parar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Imaginaram a cena? Aquele corre-corre, né? Todo mundo pegando coisas para pôr nas goteiras. E ele estava achando tudo divertido, né? Os mais velhos ficavam aborrecidos. Eu não entendia a razão. Aquilo era uma distração das mais excitantes. O menino adorava, né?
Eu me divertia a valer quando uma nova goteira aparecia e o pessoal correndo para lá e para cá, esvaziando as vasilhas que transbordavam. Os diferentes ruídos das gotas da água retinindo no vasilhame, acompanhados do som oco dos passos em atropelo nas tábuas largas do chão, formavam uma alegre melodia, às vezes enriquecida pelas sonoras pancadas do relógio de parede dando horas. Imaginaram a barulheira, né? Aquela panelarada toda, cada um fazendo um barulho diferente, um pinga-pinga lá, e as pessoas correndo para cá e para lá, e o relógio da parede tocando. O menino estava achando tudo uma graça, né? Amando a brincadeira. Passado o temporal, meu pai subia ao forro da casa pelo alçapão, e o mesmo que usávamos como entrada para a reunião da nossa sociedade secreta. Depois de examinar o telhado, descia aborrecido. Não conseguia descobrir sequer uma telha quebrada por onde pudesse penetrar tanta água da chuva, como invariavelmente acontecia. Um mistério a mais naquela casa cheia de mistérios. Então vejam que nós temos várias palavras que remetem ao passado, que provam para nós que o autor do texto viveu esse fato, meu pai, por exemplo, né? Porque é um texto de memórias, tá? Resumindo então, como é que eu sei que um texto é um texto de memórias? É aquele texto que apresenta uma narrativa de fatos, de acontecimentos ocorridos no passado do narrador, geralmente, né? Porque eu posso também ter uma narrativa na qual eu apresento memórias não minhas, mas de alguém. Geralmente, o texto de memória apresenta fatos reais vividos pelo narrador, mas eu tenho também a memória literária, na qual eu pego um fato real e em cima desse fato real eu misturo, né? Eu crio acontecimentos misturando a realidade com a criação. E aí eu tenho uma memória literária, ok, gente? Agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam que a Prof deixa sempre uma sugestão de atividade para vocês lá na plataforma, ou a professora ou o professor que acompanha vocês vai sugerir a atividade que vocês farão, tá bom? Obrigada novamente, eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.